Método do repolho roxo. O método de medição de pH a partir do repolho roxo é o mais simples e antigo comparado com os outros. Dessa forma, os resultados obtidos não são tão precisos. Essa técnica consiste em adicionar o líquido liberado do repolho depois de cozido nas amostras desejadas. A mudança da coloração das amostras é possível, pois o repolho possui um pigmento chamado antocianina, que é capaz de modificar a estrutura do repolho, como vemos na imagem. Nessa imagem, podemos ver que, dependendo do pH da solução, a sua coloração será diferente, isso devido ao pigmento do legume. Ao realizarmos o experimento no laboratório, foi necessário, além do repolho roxo, um becker para adicionar água, pequenos beckers para adicionar as amostras, uma peneira, um balde de gelo e canetas para identificar os beckers. As amostras escolhidas foram acetona, água do mar, solo, ácido acético, sulfeto de alumínio, vinagre de álcool e bauxita. O primeiro passo é cortar o repolho ao meio e adicionar a quantidade desejada em um becker com água, depois de colocar para ferver por 15 minutos. Depois de ferver, é preciso colocar o becker em um balde de gelo para que o líquido resfrie. Essa etapa é importante, pois o líquido não pode ser usado quente, pois os resultados poderão ser alterados. Em seguida, a peneira será utilizada para peneirar o repolho, já que apenas o líquido é utilizado. O próximo passo é adicionar 2 ml do que foi extraído do repolho em cada becker das amostras. O último passo é observar as cores resultantes da experiência e relacionar com o caráter ácido básico. A primeira amostra, que é a acetona, obteve uma cor rosa fraca, o que indica que é ácido. O ácido acético também obteve a cor rosa, porém rosa forte, indicando também um caráter ácido. A água do mar apresentou uma leve cor azulada, o que indica que é uma solução básica. O sulfeto de alumínio mostrou uma cor roxa, dessa forma é ácido, quase neutro. Já o vinagre apresentou uma cor rosa, logo é um ácido. As últimas amostras, bauxita e solo, não apresentaram mudanças nas suas colorações. Isso pode ter acontecido porque sua densidade era maior, comparado com as outras amostras. Neste experimento foram usados 3 métodos para a medição do pH: a fenolftaleína, a tira universal e o papel tornassol. Foram separadas 7 amostras, das quais utilizamos 2 de cada uma para a fenolftaleína e outra para os papéis. Tira universal. O papel indicador de pH, tira universal, é um método mais acessível e relativamente mais preciso para se medir o pH. É uma tira que muda de cor dependendo do pH de um líquido. Basta mergulhar o papel na substância e aguardar 10 segundos. Logo depois, é só tirar e comparar o resultado com as indicações na caixinha, como podemos ver nas fotos. A amostra 1 tem um caráter ácido, com pH de 5. A amostra 2 tem caráter básico, com pH de 9. A amostra 3 tem um caráter ácido, com pH de 3. A amostra 4 tem caráter ácido, com pH de 1. A amostra 5 tem caráter ácido, com pH de 2. A amostra 6 tem o caráter ácido, com pH de 5. E a amostra 7 tem o caráter ácido, com pH de 6. Fenolftaleína. A fenolftaleína é um exemplo de indicador ácido-base sintético, muito usado em laboratório. Ela fica incolor em meio ácido e rosa em meio básico. Ao usarmos a fenolftaleína, apenas uma amostra teve reação, a água do mar, ou seja, a água do mar é a única substância que tem caráter básico. Papel tornassol. O papel tornassol é imerso em uma tintura orgânica que muda de coloração conforme a solução em que está inserida. Dessa forma, é possível determinar se a solução em questão é ácida ou básica. Foi utilizado o papel de tornassol azul e vermelho. O papel de tornassol azul torna-se vermelho em condições ácidas, pH menor que 4,5, enquanto o papel de tornassol vermelho torna-se azul em condições alcalinas, pH acima de 8,3. Consequentemente, o papel de tornassol azul não muda de cor em soluções alcalinas, e o papel de tornassol vermelho não muda de cor em soluções ácidas.
Em todas as amostras foram inseridos ambas as cores de papel tornassol, azul e vermelho. Amostra 1. Acetona. O papel de tornassol vermelho permaneceu vermelho, indicando o caráter ácido. O papel de tornassol azul adquiriu uma cor avermelhada, indicando o caráter ácido. Água do mar. O papel de tornassol vermelho adquiriu uma cor azulada, indicando o caráter básico. O papel de tornassol azul permaneceu azul, indicando o caráter básico. Sulfato de alumínio. O papel de tornassol vermelho permaneceu vermelho, indicando o caráter ácido. O papel de tornassol azul adquiriu uma cor avermelhada, indicando o caráter ácido. Vinagre de álcool. O papel de tornassol vermelho permaneceu vermelho, indicando o caráter ácido. O papel de tornassol azul adquiriu uma cor avermelhada, indicando o caráter ácido. Ácido acético. O papel de tornassol vermelho permaneceu vermelho, indicando o caráter ácido. E o papel de tornassol azul adquiriu uma cor avermelhada, indicando o caráter ácido. Solo. O papel de tornassol vermelho permaneceu vermelho, indicando o caráter ácido. E o papel de tornassol azul adquiriu uma cor vermelha, indicando o caráter ácido. Bauxita. O papel de tornassol vermelho permaneceu vermelho, indicando o caráter ácido. E o papel de tornassol azul adquiriu uma cor avermelhada, indicando o caráter ácido. Agora vamos falar um pouco sobre o método de medição do pH utilizando o pH-metro. O pH-metro de bancada é um equipamento utilizado em laboratórios e possui a função de realizar a calibração interna de pH de uma amostra, de forma manual ou automática. O pH-metro de bancada é responsável por realizar a calibração de pH e também reconhece tampões de pH 4, pH 7 e pH 10, com uma tolerância de mais ou menos 0,5 unidades de pH. A calibração do pH-metro de bancada é feita por 2 tampões, para verificar se o eletrodo está em perfeitas condições de uso. O pH-metro converte o valor da diferença de potencial do eletrodo em unidades de pH. No caso do 300 M, a calibração é feita por 2 tampões, mas existem outros pH-metros que aceitam 3 pontos de calibração. A seguir, vamos compreender como funcionam os procedimentos para medição utilizando esse método. O primeiro passo foi a escolha e a preparação das amostras. As amostras água do mar, ácido acético e vinagre de álcool não precisaram de um preparo especial. A acetona precisou ser diluída por ser uma substância muito concentrada. Para as amostras sólidas, sulfato de alumínio, bauxita e solo, também foi preciso a diluição. Além disso, as amostras terrosas também precisaram de um agitador magnético para que ficassem homogêneas. O segundo passo foi o preparo do pH-metro. A calibração já havia sido feita pelo laboratório. Em seguida, é realizada a limpeza do aparelho entre cada medição. Após ser retirado de cada amostra, com o uso de uma peceta, água destilada é despejada no eletrodo e então enxugada delicadamente com papel absorvente. A medição ocorre com a introdução do eletrodo na amostra e com o acionamento do aparelho. A membrana do eletrodo do medidor de pH separa 2 meios de concentração de pH diferentes, faixa ácida e alcalina.
Desenvolve-se entre os dois lados da membrana uma diferença de potencial, que é proporcional à diferença de pH entre os meios, sendo essa diferença medida pelo eletrodo de medição, contra uma referência. Os resultados obtidos foram acetona 4,48, ácido acético 3,01, água do mar 6,86, bauxita 5,6, solo 5,39, sulfato de alumínio 3,8 e vinagre de álcool 2,76. Como foi possível observar, todas as substâncias são ácidas, porque possuem um pH menor que 7, e o método do pHmetro é o que apresenta resultados mais exatos. Depois de testar as amostras com diferentes tipos de métodos, ficou claro que elas possuem tipos de precisões distintas. E o tornassol, por exemplo, só explicita o caráter da solução, e não o número exato do pH, assim como a fenolftaleína e o repolho roxo. Ou seja, apesar de serem mais acessíveis, principalmente o suco do repolho, não apresentam uma precisão indicativa. Já o papel indicador consegue mostrar uma proximidade com a escala, mas ainda assim, o mais preciso de todos continua sendo o pHmetro, mostrando até 2 casas decimais dentro da escala.